Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos aí a mais uma live do nosso quadro Terapia em Dia. É muito bom te ter aqui novamente. E se essa é a primeira vez que você está vendo este quadro, muito prazer, eu sou Ana Luísa Faleiro, cofundadora do Espaço Viver com Leveza e hipnoterapeuta aqui do Espaço, tá? O grande objetivo dessas lives é conscientizar você sobre temas que eu vejo que são frequentes aqui dentro do espaço onde eu atendo e também para que você conheça mais sobre a hipnose, como que a gente utiliza a hipnose dentro do processo terapêutico e como que essa ferramenta ela é maravilhosa para tratar traumas, ansiedade, depressão, bloqueio, mudança de hábitos, vícios e muita coisa, tá? Por isso que eu tô fazendo essas lives. Espero que você goste dessa daqui de hoje. Toda semana às 16 horas, às 16 horas não, toda semana às quartas-feiras, 17 horas eu tô fazendo live aqui. Você pode ver outras lives minhas nos destaques que a gente deixa aqui no Instagram do Espaço. Ou também no meu canal do YouTube, que eu tô colocando todas as lives lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu vejo que é um tema que está bem alta, muita gente tem procurado por conta disso, que é a questão da dependência emocional, tá? Então, se você conhece alguém, se você é essa pessoa que hoje você vê que você tem sintomas de uma pessoa que é dependente emocional, fica aqui comigo ou manda essa live para alguém que você saiba que precisa deste conteúdo. Você que pode me ajudar a disseminar, né, um conteúdo que é informativo, que vai trazer ferramentas para as pessoas se conscientizarem mais sobre o assunto e também sair, né, dessa dependência emocional, tá certo? Então, assim, vamos começar o tema aqui, ó. Papum. Se você é o tipo de pessoa que sente que a sua felicidade depende do outro, se o seu relacionamento é uma montanha-russa, nossa, uma hora você tá muito feliz, né? O relacionamento tá bem, mas uma hora a pessoa te deixa lá embaixo. Ou se você é aquele tipo de pessoas que vê que você recebe migalhas no seu relacionamento e mesmo assim você continua no relacionamento, eu quero que você fique até o final, porque essa live é exatamente para você, tá bom? Então, assim, vamos começar do começo, vamos colocar nome aqui para as coisas. Ana, o que é de fato uma dependência emocional? Então, dependência emocional é um padrão comportamental dentro dos relacionamentos de uma pessoa que constantemente ela está buscando ali afeto, validação, se sentir segura, completa com uma outra pessoa. Então, ela acredita que ela só é completa com outra pessoa, tá? E essa pessoa que vira uma dependente emocional, ela faz da vida dela o fulano ou a fulana. E é isso que traz tanta infelicidade nos relacionamentos, né? Relacionamentos disfuncionais. Então, essa eu acho que é uma definição assim que dá para todo mundo entender muito bem o que é uma dependência emocional. Quais são os sinais de alerta para eu saber se eu tô num relacionamento que eu tô dependente do outro? Como que a gente pode ver isso, Ana? E uma coisa que eu digo é sobre perceber as nossas emoções. Então eu falo que as nossas emoções, elas são um termômetro do que a gente está experienciando externamente e como que a gente está processando isso. Então vamos supor assim, pô, se constantemente eu me sinto ansiosa no meu relacionamento, é um ponto ali de alerta de que algo não tá legal, ou se constantemente eu tô preocupada, ou se constantemente eu tô com medo, isso é um grande sinal para mim de que eu preciso rever as coisas, algo não tá legal ali, e se continuar dessa maneira, né, tende a não ir para frente, ou isso vai afetar minha saúde, vai afetar minha autoestima. Então esse seria o primeiro ponto de alerta. Mas tem algumas outras coisas também que conversando com as pessoas e também pesquisando mais sobre o tema, fica fácil da gente ver que a pessoa ela tem esse quadro de dependência emocional, que é a obsessão pelo outro. Então lembra que eu acabei de falar que a pessoa ela faz do mundo dela, da vida dela, o outro. Então ela deixa de ter hobbies, ela deixa de ter hábitos que antes faziam bem para ela deixa de fazer coisas sozinhas, e aí a pessoa se torna a vida dela. Então, esse quadro de obsessão, de também pensar o tempo todo na pessoa, pô, saiu sem a pessoa, fica ali toda hora
pensando, se sente mal, se sente, sabe, inquieto, ansioso. Opa, mais um ponto ali para você se atentar. Uma outra coisa é a compulsão. Esse fato de correr atrás o tempo todo, de ficar monitorando redes sociais, de ver o que a pessoa curtiu, com quem que ela tá falando, onde que ela tá. Toda hora entra ali na rede social para ver se tem alguma atualização. Isso também é um sintoma de uma pessoa que está dependente emocional. E por último, a questão da impulsividade. Então, é uma pessoa também que constantemente eu vejo que ela tem comportamentos impulsivos que depois ela acaba se arrependendo. Então, é aquela pessoa que, putz, sei lá, vamos dizer assim, que ela falou que não ia mais mandar mensagem, que não ia incomodar, e quando vê, saiu de madrugada, tá mandando mensagem e depois se arrepende. Ou vai lá na casa da pessoa para incomodar a pessoa, mesmo falando que não ia mais encher o saco, e depois ela se arrepende, ela se sente mal, ela se culpa. Ou seja, o comportamento, é, esse ato, né, de querer fazer determinada coisa é muito mais forte do que o autocontrole dessa pessoa. Então, mais um ponto aí que as pessoas podem se atentar, tá bom? E aí vem a questão que entra na parte da minha expertise, né? Que quando a gente fala sobre mente. E é muito interessante a gente entender sobre a nossa mente, porque isso nos traz muita clareza, muita consciência do porquê que a gente age como a gente age. Então é comum as pessoas me falarem assim: nossa, Ana, eu sei que fulano não é pra mim, que eu mereço mais. Eu sei que eu consigo, às vezes, achar alguém melhor, mas eu não sei por que eu continuo correndo atrás dele, mesmo ele pisando em mim, mesmo ele não me valorizando. E aí, quando a gente entende algumas coisas que eu vou falar aqui, aí as coisas começam a fazer mais sentido e você ganha mais poder para agir e fazer diferente. Porque uma coisa é quando você não tem a informação, quando você não tem consciência. A partir do momento que você cria consciência sobre alguma informação, opa, aí as coisas mudam, porque agora você entende o que está acontecendo. E aí você tem o poder de fazer diferente. Então, aqui, a gente sempre, dentro dos atendimentos, eu falo muito sobre mente consciente e mente subconsciente. E entender essas diferenças entre as mentes faz você poder escolher fazer diferente, entende? Até rimou. Então, o que o consciente quer? Que é a nossa parte racional. O consciente, ele quer um relacionamento feliz, ele sabe que você pode e merece mais. Muitas vezes ele sabe que o relacionamento atual não tem futuro, só que ele é uma parte que, na maior parte das vezes dentro do nosso dia, ele fica ali em stand-by. Porque a mente consciente, a gente está o tempo todo consciente, né, focado ali nas coisas, isso gera uma grande energia do nosso cérebro. E no final, tudo que o cérebro quer é economizar energia, é nos proteger, é garantir a nossa sobrevivência. Então é por isso que essa parte nossa do consciente, ela tem menos influência dentro do dia a dia sobre nós do que a parte subconsciente, que é onde a gente vai falar agora. Então, o que o subconsciente quer? Basicamente, ele quer garantir a sua segurança. E o que é segurança para a mente subconsciente? Segurança é tudo que é familiar. Se algo não é familiar, se algo é desconhecido, isso já gera um medo, um sinal de alerta gigante na nossa cabeça que vai ficar apitando ali. Então, é por isso que as pessoas repetem padrões. Porque a gente aprende coisas na infância, essas coisas ficam registradas na gente, e enquanto a gente não toma consciência, a gente vai repetindo essas coisas que a gente aprendeu com as pessoas lá na infância. Coisas que são familiares. Então é por isso que as pessoas falam assim: nossa, eu troquei de namorado, mas parece que o relacionamento é o mesmo. Troquei de parceiro, mas parece que é sempre a mesma coisa. Sempre sou traído. Fulano sempre me engana, sempre mente pra mim. O que está acontecendo? Isso é sua mente sempre buscando aquilo que é familiar para ela, porque de algum modo você aprendeu que relacionamento é aquilo, de que você merece aquilo,
e aquilo é o conhecido, é o familiar para sua mente. Por isso que automaticamente, inconscientemente, sem você perceber, a sua mente te leva sempre para as mesmas situações. E essa parte subconsciente, ela também guarda todas as suas experiências de vida, registra as suas emoções, seus traumas de toda a sua vida. E quando a gente vai tomar uma decisão, uma escolha, é a mente subconsciente, basicamente, ali que está tendo uma influência sobre as suas decisões, sobre o seu comportamento. Então, por isso que a gente fala que até o que está inconsciente se tornar consciente, você vai ser dominada por esses padrões, até que você crie consciência e escolha fazer diferente. E aí é que entra o meu trabalho, né? O trabalho de te gerar esse tipo de conhecimento, esse tipo de clareza, de te orientar baseado no objetivo que você tem, a ter pensamentos e comportamentos que são mais condizentes para você chegar neste objetivo. E aí, o que provavelmente você escutou na tua infância, o que você viu para hoje, de repente, você ter os resultados que você tem nos seus relacionamentos, né? Pode ser que você tenha escutado que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta. Pode ser que você tenha escutado que você tem que achar a sua metade da laranja, ou que, de repente, no seu âmbito de família, nem ambiente familiar, você viu muitas brigas no relacionamento, viu agressão, viu traição, e isso tudo ficou registrado na sua mente subconsciente. E aqui eu também quero gerar esse tipo de clareza para vocês, que não é assim, gente. Ai, não, quando eu era criança, daí tinha os meus pais, aí meu pai traiu minha mãe, logo eu vou achar só homens que me traiam, ou eu vou ser o tipo de pessoa que trai. Não é bem assim, tá? Não é exatamente essa fórmula matemática. Porque não importa o que aconteceu com você quando era criança, tá? Mas sim o significado que você deu para esses acontecimentos. E cada pessoa vai dar um significado diferente para aquilo que aconteceu com ela. Por isso que essa é a mágica do ser humano, né? Essa subjetividade que a gente tem. Por isso que dentro do processo terapêutico é muito importante ter uma pessoa que tenha esse olhar de olhar para as pessoas como um ser humano único, tendo uma escutativa, prestando ali muita atenção em cada palavra do que a pessoa está falando, porque tudo aquilo ali está gerando pistas, está gerando informações para que eu possa traduzir os seus sentimentos e depois te passar isso, tá? Então, uma coisa que é muito interessante a gente falar também é que por mais que você esteja num relacionamento que não tá bom pra você, você tá vendo que tá te fazendo mal, você sabe que você merece alguém melhor, que você só tá tendo migalhas, por que você não consegue sair? Porque mesmo sendo doloroso aquilo pra você, é o seu doloroso conhecido. E lembra que eu falei que o papel principal da nossa mente é garantir a nossa sobrevivência? Então, ela vai fazer de tudo para que você continue nesse padrão. Ela vai criar narrativas na sua cabeça que vão fazer muito sentido, que vai fazer com que você permaneça no mesmo lugar, tá? Se você tentar se afastar, muitas vezes, seu próprio corpo vai reagir e vai ter ali uma crise de ansiedade, para que você não se afaste deste padrão que é o conhecido, que é o familiar. Seu corpo, sua mente pode gerar um medo grande de abandono, de você ser rejeitado por aquela pessoa. E isso vai ficar na tua cabeça, consequentemente influenciar os seus comportamentos para que você permaneça naquele relacionamento. E você vai ter comportamentos impulsivos sim para você continuar neste padrão, tá? Aí a gente começa a entender algumas coisas aqui que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo e também até mesmo nas lives, né, que você se já ouviu alguma live minha, você já escutou que a nossa mente não quer sabotar a gente. Os seus sintomas, eles têm uma função de te proteger, porque no fundo é só isso que teu cérebro quer, a sua proteção. E é por isso que ele vai criar sintomas, as crises de ansiedade, né, ou a preocupação constante.
essa impulsividade que você tanto se queixa, porque no final ele está querendo te proteger, te deixar, né, naquele padrão, naquilo que é conhecido para você, mesmo sendo ruim. Então, eu costumo dizer que a nossa mente subconsciente, que quer nos proteger, ela é como se fosse um guardião cego, que ela quer te proteger de todos os perigos reais e imaginários, mas ela não está vendo o direito ali o que ela está te protegendo. Ela apenas quer te proteger. E com isso ela acaba te prejudicando, né? Porque, pô, ter crise de ansiedade, se preocupar constantemente, tudo isso no final só faz mal pra gente, pros nossos relacionamentos, pra nossa vida como um todo. E aí, enquanto a gente não tem esse tipo de informação, essa clareza, enquanto a gente não vai e tem um comportamento diferente, a gente sempre vai viver repetindo esses padrões, esses ciclos de maneira incansável, tá? Então, assim, padrões na infância. Quando a gente tem problemas no nosso relacionamento, ou no financeiro, ou com a nossa saúde, nessas áreas assim que são as áreas principais da nossa vida, pode saber que tem ali uma criança tomando decisões na nossa vida. Você já deve ter escutado falar sobre criança interior, né? E isso é uma espécie de uma maneira de falar de algo que acontece dentro de todos nós. Tem uma terapeuta que eu sigo que eu acho muito legal que ela fala assim, que a gente cresce, mas a gente não adultece. Crescer é diferente da gente amadurecer. E você pode ver que muitas vezes a gente tem um comportamento de criança mesmo perante a vida, de que quando algo não sai como a gente gostaria, a gente parece umas crianças birrenta que não quer aceitar, que quer se jogar no chão, não é mesmo? E aí, quando a gente tá tendo algum tipo de resultado negativo na nossa vida, pode saber que a criança tá reinando aí dentro da tua mente. Porque a maior parte das coisas que a gente aprende é ali na infância. E essas coisas ficam registradas na nossa memória. Os principais traumas que a gente tem e ficam registrados também é na infância. E essas programações continuam com a gente até na fase adulta. E quando a mente reconhece algo que é familiar, isso é um gatilho para ela se lembrar de tudo o que aconteceu com você e aí ela reagir da forma como quando você reagia quando você era criança. Então, muitas vezes, quando eu vejo ali uma pessoa que ela não tá com um relacionamento legal, é a criança dela agindo, querendo afeto, querendo a validação, querendo as coisas que de repente ela não teve quando ela era criança. E a mente, ela vai sempre seguir nesses padrões porque ela pensa assim: bom, pensar dessa maneira, se comportar deste modo, trouxe a Ana até aqui. Então, essa está sendo a melhor estratégia. O que que eu vou mudar? Eu vou continuar com essa estratégia. E aí ela continua, né, te trazendo mais do mesmo. E um ponto interessante aqui, também de falar, é que a mente ela sempre vai buscar o prazer e evitar de qualquer jeito a dor. Então, só para você ter noção, né, no cérebro, a dor de ser ignorado, de ser rejeitado, é como se fosse a mesma dor de você quebrar uma perna. É uma dor física que a gente sente. Você que já teve um coração partido, você sabe que é físico que você sente. Dói demais, né? Você não quer passar por isso. E aí é claro que a sua mente de todos os jeitos vai buscar ali alternativas para que você não sinta isso. E me diz, Ana, como que a hipnoterapia ela ajuda essas pessoas? Como que a hipnoterapia pode ajudar, né, a sair desses padrões, sair desse relacionamento que eu vejo que não está mais legal para mim? Ou como que a hipnoterapia pode me ajudar a melhorar os meus hábitos, a forma como eu penso, para que eu possa salvar o meu relacionamento? Porque acontece isso também. Às vezes a pessoa é dependente emocional da outra,
Só que a outra pessoa não é que é uma pessoa ruim para ela, pelo contrário, é uma pessoa boa. Só que por conta dessa outra pessoa ser uma pessoa que tem nessa dependência pelo outro, ela acaba sabotando ali o relacionamento dela, né? Fazendo com que de repente essa pessoa perca o interesse por ela, queira terminar. Que ninguém gosta de alguém que é ciumento, que o tempo todo é ansioso, que está preocupado, que é inseguro. Essas coisas acabam fazendo com que a gente perca o interesse pela outra pessoa. Então, a hipnoterapia, ela vai te ajudar muito com essa reprogramação mental, com esses comportamentos, com esses pensamentos, com essas crenças, né, que você aprendeu lá na infância, com as pessoas que te criaram, com os acontecimentos que tiveram na sua vida. E aí a gente vai trazer novas percepções sobre o que aconteceu com você. A gente vai entender essas crenças que não estão te ajudando no seu relacionamento, na sua vida como né, um geral, te mostrar sobre essas crenças e fazer você ter novas crenças que te ajudem a ter um melhor relacionamento, a se ver com bons olhos, a se sentir uma pessoa mais confiante, tá? Você pode ver que toda vez que você vai fazer alguma coisa, seja comprar algo, seja tomar uma decisão, você se conta uma história. Você se convence de alguma forma para que você faça aquilo. Então você começa a se dar justificativas, sabe? E são essas narrativas que você se conta que muitas vezes faz você permanecer tendo mais do mesmo. Então quando a gente começa a olhar, né, ter consciência sobre essas narrativas, a gente já começa ali a conseguir mudar alguns padrões. E não é fácil, não é fácil. Mas isso já é um começo. Então, a hipnoterapia, pelo menos o modo como eu trabalho, eu falo muito sobre a nossa comunicação interna, nosso relacionamento consigo. Se eu não tenho um bom relacionamento comigo, se eu me vejo com maus olhos, se eu me vejo de uma maneira negativa, vamos dizer assim, é claro que os meus relacionamentos, seja com amigos, seja com relacionamento amoroso ou no trabalho, vai influenciar também, tá? Então, aqui algumas narrativas que você pode estar se contando e que não estão te ajudando dentro do seu relacionamento. Eu não tenho valor se não for validado por essa pessoa, né? Então, é aquele tipo de situação em que a pessoa ela não consegue enxergar o valor dela. Constantemente ela está esperando o olhar do outro, um elogio, um reconhecimento, uma validação pelo que ela está fazendo. E quando ela não tem isso, ela acaba não se sentindo amada, ela acaba não se sentindo segura, não acaba se sentindo vista. E isso já começa a gerar insegurança, isso já começa a gerar medo, já começa a passar, né, as situações passadas de outros relacionamentos, de outros acontecimentos traumáticos. E isso vai gerando uma ansiedade. Então perceba como é que funciona a, né, a nossa cabeça. A partir do momento que eu começo a pensar alguma coisa, isso já vai me causar um sentimento. E aí, a partir desse sentimento, isso vai me gerar um comportamento. E a partir desse comportamento, isso vai me trazer um resultado. Então, vamos dizer aqui, né, nesse caso aqui, que a pessoa ela espera muito reconhecimento, a validação do outro, seja no trabalho, seja no relacionamento. E ela não tem essa validação. Aí ela já começa a ter as incertezas e inseguranças dela, já começa a mente acelerar. Ai, mas será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou conseguir essa vaga mesmo? Será que ele está pensando em outra? E nisso, né, vai gerando uma ansiedade. Então, se eu começo a ficar ansiosa, isso começa também a influenciar no meu corpo. Eu começo a ficar inquieta, eu não paro de pensar na situação. E aí, provavelmente, você vai ter um comportamento que vai fazer com que as coisas só piorem, né? De repente você vai falar na impulsividade com a pessoa, só que como você tá muito ali nas emoções, você não consegue se expressar direito. Aí a pessoa vai falar, tipo, o que tá acontecendo aqui, gente? Não tô entendendo nada. E aí qual que é o resultado muitas vezes que você tem? Às vezes uma desavença, às vezes é mais briga, às vezes é o outro ali te vê com um olhar que não é o olhar que você gostaria.
Então, ó, quando a gente entende a narrativa e a gente vê que aquela narrativa não está te fazendo bem, a gente pode se contar uma nova narrativa para que a gente se acalme internamente e não tenha o mesmo resultado. Outra coisa que as pessoas podem, né, comumente pensar é: eu não tenho valor se não for validado por essa pessoa, né, que é muito parecido com a. Essa aqui foi o que eu falei? Essa aqui foi o que eu falei. Eu não consigo viver feliz sem ele, sem ela. Então, esse aqui também é um pensamento frequente de uma pessoa que tem dependência emocional. Ela faz do mundo dela realmente o relacionamento atual que ela tem, a ponto de pessoas tirarem a vida quando terminam, né? Porque, nossa, a pessoa faz do mundo dela o namorado, a namorada, né? E aí, a gente, né, adiantando um pouco o papo aqui, porque eu vou trazer também ferramentas para vocês de como é que vocês podem ajustando essa comunicação, como é que, né, dando os pequenos passos ali, aos poucos vocês podem sair dessa dependência emocional, que é o seguinte, né, é a gente começar também a se questionar sobre esses pensamentos, para ver se eles não estão muito ali no campo das emoções, trazer mais razão, mais racionalidade, né? A ponto de que você consiga se acalmar e ver que aquilo que você está pensando não é necessariamente uma verdade. Eu costumo dizer que a mente mente. Então, o tempo todo ela está omitindo informações de você, ela está generalizando e ela está distorcendo os acontecimentos para que você continue acreditando no que você vem acreditando esses anos todos. Você não precisa acreditar em tudo que a sua mente diz. Você pode muitas vezes questioná-la, tá? Um outro pensamento: ai, tudo isso que eu faço é por amor. Pô, será que isso é amor mesmo? O que é amor para você? É achar que o outro é a sua vida e você se doar 100% para essa pessoa? Tá, mas se isso é amor, então cadê o amor por você? Entende que quando a gente começa a se questionar certos pensamentos, a gente começa a trazer razão, e aí aqueles pensamentos acabam perdendo um pouco o sentido. E aí você não vai entrar muitas vezes no estado de ansiedade que você entrava antes e, né, cair nos mesmos erros. Porque você está parando ali aquele pensamento no início, fazendo com que ele não tenha tanto poder sobre você. Se eu me esforçar mais e for uma pessoa melhor, ele ou ela vai mudar. Então, essa é uma coisa comum que eu também presencio aqui. A pessoa achar que ela pode fazer mais e melhor, e aí o outro vai ver isso e aí ele vai mudar. E eu sempre falo assim, gente, a gente não tem esse grande poder que imaginamos de mudar o outro. A única pessoa que a gente pode mudar é a si. Então, ao invés de você pensar, tipo, ai, que ele vai mudar, que ela vai mudar em algum momento, por que você não muda? Hum? Muito mais fácil a gente mudar do que querer mudar o outro, porque isso está muito mais no nosso controle. E isso gera muito menos frustração no processo. E por último aqui, né, a questão de a gente achar que a gente é incompleto, que a gente precisa de alguém para nos preencher. É aquela crença da metade da laranja. Porque constantemente a gente escuta isso, né? Seja em TVs, filmes, das pessoas, que a gente precisa achar a nossa metade da laranja. E é uma coisa que simplesmente a gente vai repetindo, acreditando, sem realmente se questionar se aquilo é de fato uma verdade, tá? Então, essas são as primeiras coisas que eu quero que vocês aprendam aqui sobre você entender que a mente mente. Você não precisa acreditar em tudo que ela te fala. Você se questionar também, trazer mais razão para esses pensamentos que são pura emoção. Isso também já vai ajudar muito ali na questão da ansiedade, tá bom? E aí eu quero contar para vocês um caso que fica fácil da gente entender como que a hipnoterapia pode ajudar as pessoas dentro desse processo de dependência emocional, que é o seguinte, né? Vamos dar o nome aqui para a pessoa de Ana, né? A Ana, ela me procurou
porque ela estava vendo que certos comportamentos dela estavam fazendo muito mal para a relação. Ela era uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa que constantemente via o celular do parceiro quando ele não estava vendo, uma pessoa que, a pessoa chegava, vamos supor assim, 5 minutos mais tarde do trabalho, ela já ia tirar satisfação, mesmo o marido nunca tendo dado algum tipo de para ela fazer isso, sabe? Para ela ter essa preocupação toda, esses ciúmes todos. E a Ana, ela queria se livrar desses comportamentos, desses pensamentos, porque ela via que se isso continuasse acontecendo, uma hora o parceiro dela ia acabar se cansando e dando um pé na bunda dela. Então ela resolveu começar o processo comigo. Uma outra coisa também é que ela me falava assim: Ana, eu tenho muito medo de ser abandonada, que ele termine comigo, de não viver sem ele, né? Tá vendo? Típico clássico de caso de dependência emocional. E dentro de cada sessão, eu fui conversando com ela, fui gerando clareza sobre como a mente funciona, mostrando para ela os padrões que ela tinha, trazendo esse tipo de consciência, porque é isso de fato que faz a transformação ser sustentável. Não é apenas uma técnica de hipnose que eu vou fazer com a pessoa e isso vai mudar a vida dela. Não, não é mágica. Isso é uma outra coisa que eu falo muito. Não é mágica. Depende muito da força de vontade e do comprometimento do outro também nesse processo. Como ela estava muito comprometida e a dor estava muito latente e ela queria mudar, né, ela fazia as coisas que eu aconselhava ela e aos poucos a gente já foi tendo uma memória, uma melhora. Teve uma certa vez que a gente fez uma sessão de regressão com ela, né, pra gente entender qual que era a causa de todo esse medo de abandono, de tanta necessidade de aprovação, de validação, de afeto dentro do relacionamento. E aí a gente chegou numa cena, né, dela na infância ali, que os pais dela trabalhavam muito porque queria dar uma vida melhor para ela, porque tudo que eles não tiveram, eles queriam proporcionar para a filha. E eles acabaram sendo pais ausentes. Ela foi mais criada pelo avô e a avó do que necessariamente pelos pais. Só que para uma criança, gente, a criança ela não tem discernimento como nós adultos. Não, a criança ela é preto no branco. Ela vai pensar assim: ah, é? Meus pais não estão aqui comigo? Então é porque eles não me amam. Eles preferem fazer qualquer outra coisa do que ficar aqui comigo. É assim que é o pensamento de uma criança. E aí essa experiência gerou nela um aprendizado, uma falsa percepção, do tipo assim: se eu não sou vista, eu não sou amada. Se quem eu amo não quer ficar perto de mim, então eu também não sou amada. Então meus pais não me amam. E você pode ver, né, como uma criança demanda atenção. Você já viu como uma criança, quando ela tá perto de adultos, se os adultos não estão dando moral pra ela, como que ela fica? Ela pega uma coisa, ela esperneia, ela grita, até que você note, ó. E é exatamente esse o comportamento de uma criança querendo atenção, né, afeto. E era isso que ela fazia, né? Ela aprendeu que para eu me sentir vista, aqui para me sentir amada, eu preciso chamar atenção de alguma maneira, porque senão meus pais nunca vão me ver, nunca vão me validar, né? E quando a gente foi nessa cena, é um momento muito bom da gente trazer discernimento para essa Ana adulta. Então é por isso que dentro da técnica, né, a gente faz essa questão da Ana adulta falar com a Ana criança, né, para explicar para ela de que assim, não é que os pais dela não amavam ela. Era porque os pais estavam tão ausentes porque eles amavam tanto ela que eles não queriam que ela passasse por o que eles passaram. Que os pais queriam que ela tivesse a melhor vida que eles pudessem dar. Que é amor mais lindo que esse, né? De você se sacrificar, porque eles trabalhavam muito, pais não tinham tempo para descansar, para lazer, para dar o melhor para sua filha. E aí, quando a gente traz esse tipo de clareza, de discernimento dentro de uma cena,
para essa Ana adulta, né, falando ao mesmo tempo que a Ana criança, é como se fizesse um estalo assim na nossa cabeça, daquele momento que a gente faz: "Ah, então não era isso, era aquilo". E isso muda tudo dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Por quê? Porque não, novamente, não importa o que aconteceu com você. Não importa se você teve muito carinho, se você teve pouco carinho. Às vezes você vai ter o mesmo resultado na tua vida adulta. Tá? O que importa é a interpretação que você teve disso. E quando a gente muda a percepção sobre aquilo que aconteceu, a gente muda tudo. Muda o sentimento também de invalidação, de que não foi aceito, de abandono, de rejeição, porque isso no final é o que faz mal pra gente. Isso fica rodando na nossa cabeça, na nossa mente o tempo todo, trazendo à tona o tempo todo esses sentimentos, que no final é o que deixa a gente doente. E aí, quando a gente faz esse trabalho dentro da regressão ou qualquer outra técnica de hipnose ali, a pessoa ela enxerga diferente o que aconteceu com ela. E aí ela começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente também. Porque depois que você cria consciência, gente, não tem como descriar consciência. Ela começou a entender, então essa questão de que eu ficava cobrando do meu marido, de que eu ficava vendo o celular dele escondido, é porque de alguma maneira eu queria chamar atenção. Porque eu aprendi que se não fosse assim, eu não tenho atenção das pessoas que eu amo. Mas agora eu entendi dentro do processo que eu não preciso fazer isso. Que cada pessoa também tem a sua forma de demonstrar afeto. E que eu também posso pedir para o outro, caso eu não esteja me sentindo amada, e explico para ele como que eu gosto de me sentir amada. Diferente, né, de uma criança que fica apenas esperneando porque ela não sabe ter esse tipo de conversa que, né, só um adulto sabe. E aí é o que muda tudo, pessoal. É o que muda tudo, né? A pessoa Essa pessoa, depois que fez o processo comigo, o relacionamento dela é óbvio que melhorou. Ela saiu do emprego que ela não gostava para um emprego que hoje ela gosta. Ela foi tirar a carteira dela de motorista, que era uma coisa que ela estava procrastinando há tempos. Então, tá vendo que como quando a gente tá ali tomando as nossas decisões pela criança interior, a gente sempre vai agir como uma criança, que a gente esperneia, que a gente faz, né, quer as coisas para ontem, que a gente faz birra. E é por isso que as coisas não vão dar certo na nossa vida, porque ainda essa criança que tá aqui dentro da gente, a gente precisa conversar com ela, a gente precisa trazer discernimento dela, a gente precisa fazer com que ela se sinta segura, porque senão, do contrário, né, ela sempre vai achar que a gente está revivendo as mesmas coisas que a gente reviveu lá na infância. E agora eu quero passar para vocês alguns primeiros passos aqui para que você já saia desse quadro de dependência emocional. Tudo tem um começo. E as coisas que eu vou te passar aqui pode ser o começo para que você mude os seus padrões, os seus hábitos, aquilo que você vê que não está te fazendo bem. Então, a primeira coisa é o que a gente tinha falado lá em cima, sobre a gente se questionar relacionados aos nossos pensamentos. Pô, será que eu preciso realmente de alguém para ser completo? Onde que eu aprendi isso? Com quem? Será que não existe ninguém no mundo hoje que é feliz sem ter alguém? E aí, quando a gente vai trazendo razão, novamente, né, a gente vai entendendo ali que aquilo que a gente pensa hoje é só uma crença que a gente tem e que, assim como uma roupa velha não nos serve mais, e a gente escolhe, né, novas crenças. Então, você pode fazer isso. Você pode escrever o que você sente e entender se aquilo ali é muito mais um pensamento, né, baseado nas minhas emoções, nas coisas que eu aprendi, ou se é muito mais um pensamento baseado na minha racionalidade, na minha razão. Porque quando é baseado nas nossas emoções, pode ver ali que é uma coisa que a gente parece que coloca muita gasolina no fogo, sabe? Uma coisa que era pequena a gente transforma em algo muito grande, justamente por conta da gente ficar cego por nossas emoções. Então,
é legal esse negócio de escrever, porque quando a gente escreve, a gente externaliza. E aí, quando a gente escreve e consegue ler ali, a gente começa a se entender mais e você vê que aquilo ali é só um pensamento com muita emoção e não tem muita razão dentro daquilo ali. Então, essa é uma maneira. Uma segunda coisa é a gente usar o gatilho que nos leva ao comportamento de dependência como um gatilho para se cuidar. Então, por exemplo, assim, digamos que um gatilho que te leva aos mesmos comportamentos de dependência emocional é a pessoa demorar para te responder no WhatsApp. Aí a sua cabeça já cria ali uma narrativa, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, que não está me respondendo, e começa toda ali uma ansiedade justamente por conta do gatilho ali que a pessoa não te respondeu. A partir disso, é um momento que você pode ter ali um lapso de consciência e entender, opa, deixa eu lembrar do que a Ana falou aqui. Ó, esse aqui é um gatilho que vai me trazer mais do mesmo, o mesmo comportamento que logo vai me trazer o mesmo resultado. E aí, você entendendo o gatilho, você pode escolher ter um comportamento diferente. E quando a gente muda o comportamento, a gente também muda o resultado lá na ponta. Então, ao invés de ficar preocupado, de mandar mais mensagens ali perturbando a pessoa, de querer ir pessoalmente ver a pessoa para ver o que está acontecendo, respira. Respira algumas vezes. Quando a gente respira mais, a gente traz mais oxigênio para o cérebro. A gente consegue pensar com mais razão e menos emoção. Depois que você respirar, você vai escolher um comportamento que demonstre autocuidado por você. Por exemplo, o que te faz bem? O que você gosta de fazer? Gosta de preparar um café e tomar um café ali? Você gosta de fazer uma caminhada, ir para academia? Você vai mudar o seu foco, essa é a intenção, tá? Você vai ler um livro, porque quando você muda o foco, você vai se concentrar em outra coisa. Você não vai criar do monstrinho um monstrão, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. A gente faz um probleminha virar um problemão simplesmente porque a gente fica dando foco, energia para aquilo. Então, este aqui é um ótimo conselho para você mudar o seu foco. Opa, vi que o gatilho que me leva para ansiedade, me leva para insegurança, me leva para ciúmes, é quando a pessoa demora para me responder no WhatsApp, é quando, por exemplo, a pessoa falou que ia fazer algo comigo e desmarcou na hora. Claro que essas coisas deixam a gente bravas e chateadas, mas ao invés de você ficar criando, ficar remoendo aquilo, né, ficar dando mais energia para aquilo, ok, respirar, como a Ana me ensinou, aconteceu, certo? Então, deixa eu fazer outra coisa aqui, que vai me tirar, né, foco daquela outra situação. E uma outra coisa aqui também é a gente aceitar que vai doer. Então, sabe quando você já viu que realmente a pessoa não serve para você, que aquilo não tá te fazendo bem, que você merece mais, mas você tem medo do quanto aquilo vai te gerar dor, de quanto aquele processo vai ser torturante para você? Então, não tem muito o que te dizer, apenas dizer que realmente vai doer, vai ser difícil. Mas como tudo passa, às vezes é melhor esse processo de realmente terminar com a pessoa, esse desmame, do que você ficar adiando a dor e nesse processo de adiar a dor você já está sofrendo também. Já está sendo doloroso para você. Então, quando a gente toma uma decisão e fala, não, agora é o fim mesmo, agora chega, eu não quero mais. Vai doer? Vai, mas eu vou sentir isso tudo de uma vez. E eu sei que lá na frente eu vou conseguir ver o quanto isso foi bom para mim. E aí você mete o pé, tá? Não buscar se anestesiar com outras coisas, porque isso também é prolongar o processo. Então, álcool, drogas, festas demais, tudo isso só vai anestesiar a dor e fazer com que você não processe ela. E não processar a dor também resulta em traumas, tá? Então, sinta mesmo,
Faça desse um momento para você olhar para si, para as coisas que antes você não tinha tempo, você voltar a fazer, para você cuidar do seu corpo, para você cuidar da sua saúde, para você estudar a língua que você queria, para você começar um novo hobby. Foque em você. Este é o momento de você focar em você e você se reconectar e se redescobrir. Que você vai ver que você vai pensar assim, nossa, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não tomei essa decisão antes? Mas é claro que enquanto você está em meio ao furacão e está tudo acontecendo, você não vai pensar dessa maneira, você vai pensar no outro, vai lembrar principalmente dos momentos bons, tá? Mas aí é aquilo, né, gente, das emoções, né, dos pensamentos ali, e aí a gente muda o foco. E claro, aqui, gentileza com as recaídas. Então é comum também a gente ter recaídas, né, dentro ali desse processo de transformação. Às vezes você realmente fala, eu vou terminar com a pessoa, ou você falou que vai parar de fazer determinada coisa no teu relacionamento, combinou isso com o teu parceiro, e aí você acaba tendo uma recaída. É importante a gente ser gentil, a gente se acolher dentro desse processo, porque quando a gente não é gentil com a gente fica se criticando, se martirizando, isso dificulta muito mais a nossa evolução. Então, assim, é você entender que você é humano, que você vai errar, que a outra pessoa que você também erra. Você não é um robozinho que faz todos os dias a mesma coisa, tudo 100% certinho. Tem dias que você vai estar mais estressado, principalmente mulher, né? Dependendo ali do período menstrual, os hormônios vão influenciar muito. Ou aconteceu uma coisa, sei lá, você foi demitida, alguém morreu, você quebrou uma perna. É claro que isso também vai contribuir para que às vezes você erre. E aquilo que você falou que não ia fazer mais, você faça. Então, ao invés de você ser o seu próprio carrasco, você se acolhe. Do tipo, eu não queria ter feito isso, mas aconteceu. E tá tudo bem. Eu vou aprender com isso, eu vou buscar não errar nisso novamente, porque isso não me faz bem, isso não representa mais quem eu sou. Mas hoje tá tudo bem. Tá tudo bem eu ter feito isso, sabe? Isso é muito importante. Eu tinha eu tinha muito esse senso crítico de autocobrança em mim, mais voltado para a área profissional, sabe? Que eu me culpava e me cobrava muito quando as coisas não saíam como eu queria, no ritmo que eu queria, e eu chorava de raiva, isso não era legal para mim. Até que um dia eu falei, ai, quer saber? Eu falo tanto para os outros ter autocompaixão de si, eu falo tanto para as pessoas serem empáticas com elas mesmas, por que que eu não tô fazendo isso comigo? Por que que eu cometo um erro ou eu não sou produtiva no dia e eu fico me remoendo? Falei, chega, cansei. E aí a vozinha que vinha na minha cabeça do crítico, né, volta e meia, eu comecei a falar, tá bom, eu não tô bem hoje, hoje é um dia que eu não tô legal, hoje é um dia que eu vou me acolher aqui, eu vou, né, fazer uma tarefa que exija menos de mim, eu vou descansar mais, porque hoje não é um dia que eu tô muito legal. E ter esse tipo de comportamento comigo mesmo é uma coisa que me trouxe muita leveza, muita paz. Fez com que eu me valorizasse ainda mais e não aceitasse alguns tipos de comportamento das pessoas comigo, sabe? Então, que nem eu falei lá no início da live, se a gente não tem um relacionamento bom consigo, como que a gente vai ter um relacionamento bom com o outro? O primeiro passo é a gente melhorar o nosso relacionamento com a gente, porque daí a partir disso a gente começa a não aceitar certas coisas na nossa vida também. Mas agora, quando você mesmo tem um relacionamento abusivo com você, como que você espera, né, que o outro te respeite, que o outro te reconheça, que o outro te valide? Se você mesmo não faz isso por você. Tá certo, pessoal? Ana, achei muito interessante essa live, gostei muito do papo, vi que a hipnoterapia realmente pode me ajudar. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o ritual da consciência, que é uma sessão inicial comigo, onde eu vou conversar com você ali dentro de uma hora e meia, e eu vou entender qual que é os padrões que você tem, que estão fazendo você permanecer tendo os mesmos resultados, vivendo os mesmos ciclos. E mais do que isso, a gente vai criar um plano de ação juntas para que você consiga romper esses padrões, mudar esses pensamentos que hoje não estão te ajudando,
para que você alcance o que você tanto queira alcançar, para que você se torne o homem ou a mulher que você sabe que você pode ser, tá? Para o pessoal que assiste as lives aqui, eu sempre falo para entrar em contato comigo, falar que assistiu essa live, que eu dou um descontinho ali de 15% nessa primeira sessão, tá bom? Quero aí te reconhecer, assim como você viu essa live até o final, então você merece também um presente. O link para você ter, né, acesso ao Ritual da Consciência ou falar comigo fica aqui no na nossa bio. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode mandar lá também, tá bom? Gente, se você não curtiu a live, curte aí. Se você não comentou, comenta. Sugestões de novos temas a gente também aceita por aqui. Se você está vendo no YouTube, também aceito comentários, compartilhamentos, curtidas. Se inscreva no canal para não perder conteúdos como esse. E é isso. Beijos!